Eu quero falar do Dom Pedro II primeiro, antes de vocês verem. Então esse já é pro YouTube, a partir de agora. Como vocês sabem, eu sou uma fonte de Wikipédia. Eu li tudo sobre Dom Pedro II no Wikipédia, mas Poggers. E Wikipédia americano. O inglês. E não esse português aqui, porque o inglês ele é mais bonitinho. Então eu li tudo. Cadê? Aqui. Eu li tudo e mais eu li sobre a vida da Isabel. Então tá tudo na minha cabeça. Eu li tudo. E sei que é tudo fonte real, porque olha só, tudo tirado de livros. E cara, eu descobri tanta coisa do Dom Pedro II, muitas eu acabei lembrando depois, quando eu estava na minha escola. Lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Pires do Rio, Goiás. Bom, como vocês podem ver, o Dom Pedro II era um homão da porra, né? Ele era meio gordo, precisava emagrecer, né, meu filho? Meu Deus do céu. Mas a barba dele, ele era olhos claros, cabelo loiro antes, ó. Aqui quando ele tinha 25 anos. Esse documentário aqui que a gente vai ver dele foi particularmente muito interessante. Não, a vida dele, que vocês devem provavelmente ver nesse documentário, eu imagino. Que aí eu vou falar pra vocês o que eu li sobre ele. Ele virou imperador com 5 anos de idade, entre aspas, né? Até os seus 16 ou 18 anos. Eu não lembro qual foi a idade legal considerada. Então até lá ele era instruído por seu tutor, que sei lá, o nome dele era Bonifácio. Eu sei também que tinha um escravo. Pera, internet lagando. Não vou ver internet lagando. Eu sei que ele tinha um... Era o... Quem que era o servente? Era um servente. Muito gente boa que cuidou da vida dele até o final. Até quando esse servente morreu. Que ajudou também na educação dele. E o pai dele e a sua mulher, que não era a mãe do Dom Pedro, porque a mãe real do Dom Pedro morreu anos antes. Era a madrasta. Eles foram para Portugal para cuidar lá do império que tava tendo, reinado da Dona Maria II, sei lá. Bom, era essa a história. Eu quero continuar vendo o documentário porque eu acho que é mais interessante. Ou vocês querem que eu continue spamando os conhecimentos pra vocês? Mais do que isso, aí ele ficou dos 5 aos 16 anos de idade isolado. Ele ficou só lendo sobre livros. Ficou só se preparando para quando chegasse a sua idade. Não, eu vou falar assim. Eu vou falar. Ele ficou se preparando para que até quando chegasse na sua idade legal para virar imperador, ele realmente fosse um líder completo, que o Brasil precisasse. Então ele ficou dos 5 aos 18 anos. 5 aos 16, né? Foi 18, não, foi 16. Só lendo livro, com poucas amizades. Ele tinha aprendido mais de tantas línguas. Inglês, francês, alemão, satanês, essas coisas. Ele aprendeu tanta língua, ele era um ser muito inteligente, né? Então, naturalmente, ele foi adquirindo essa capacidade de conhecimento dele, que depois, inclusive, virou uma maneira dele ganhar amizade, sabe com quem? Com Einstein, com... Einstein não. Não, que mano é Einstein? O que eu tô falando? Com Friedrich Nietzsche, que era aquele filósofo alemão, você tá fechando os olhos, imaginando as cenas. Também com um escritor francês, era Paulo Romero, Dom Paulo, quem que era o escritor francês? Inclusive tem uma história dele indo no trem lá da França. Ele tava sentado e tinha reconhecido Friedrich Nietzsche. E ele começou a falar alemão com ele, vocês sabiam disso? E Friedrich Nietzsche odiava monárquicos, porque ele era um. Mas depois que conheceu Dom Pedro II, Dom Pedro II só no final da conversa falou que era ele. Ficou impressionado e disse: nossa, o Brasil tem muita sorte de ter um senhor como você. Então, esse cara, ele foi... Eu gostei tanto dele. Ele teve vários erros. Aos 16, 18 anos, ele casou com uma mulher aí lá de outro país. Era de outro país? Quem que era? Era Leopoldina, a mulher dele? Ou era do Brasil? Eu acho que ela veio lá de fora, viu? Eu sei que quando os dois se encontraram, Dom Pedro II achou ela muito feia. Achou ela feia pra caralho, sabe? Um tribufu. Mas aí ele acabou desenvolvendo uma relação de amor com ela, né? De afeto, relacionamento bom. E eles tiveram filhos. E aí que vem a parte triste de toda a história. E talvez o motivo principal que levou ao fim da monarquia no Brasil. Sabem qual que é, gente? Dom Pedro II, ele, durante a sua infância e adolescência toda, ficou querendo
Desculpa, ele ficou se preparando para virar o imperador do Brasil e virar um bom gestor, que de fato foi considerado um bom gestor. Só que ao mesmo tempo, quando ele efetivamente casou, teve os dois filhos que eu vou citar agora, né? Ele tinha como plano que assim que ele passasse a ficar mais velho, se aposentasse, ele poderia dar o seu trono para um dos seus filhos, certo? Infelizmente isso não aconteceu, gente. Ele teve 2 filhinhos tristes que morreram com 2 anos de idade, que foi o Afonso e o Pedro Afonso. Um deles morreu enquanto estava na biblioteca do Museu Nacional, né? Que foi queimado. Ele estava lá brincando, acho que foi lá, na biblioteca, e de repente teve uma epilepsia, o garoto de 2 anos de idade. E ele morreu. Pera, lag, net virtua. Travou, net virtua. Lixo de empresa! Gente, vou ter que net nova na quinta ou sexta. Então, ele morreu. E morreu o outro também, que pegou uma gripe lá em Pirinó. Como é que chama aquela cidade lá? Perto do Rio de Janeiro, todo mundo gosta dela. Que eles iam em férias também. Petrópolis, isso. Pirinópolis, em Goiás. Ele morreu também. Então, assim, ele não tinha um macho, um homem, pra suceder ele. E ele tinha, então, 2 meninas. A Isabel e a Leopoldina. Nossa, eu confundi a Leopoldina com a mulher dele. Ai, me perdoa, gente. Como é que chamava a mulher dele mesmo? Ela era gente boa, cara. Spouse, Teresa. Nossa, tá certo, Teresa. Ui, me desculpa. E assim, ele não confiava muito no fato... Não é que ele era machista. Não era isso, tá, gente? Mas ele não achava que ia dar certo ter uma sucessora mulher. Talvez pelas condições da época, né? Então isso aí fez com que ele perdesse tesão pela monarquia. Quando ele viu seus 2 filhos morrendo, com 2 anos de idade os dois, só tinha as mulheres ali. Ele simplesmente não envolvia elas na política. Quando ele viajava... tipo assim, ou quando ele, sei lá, ia lá pro seu gabinete, ele simplesmente deixava fora a Isabel, que tava virando uma jovem, uma adulta, pra envolver em política, porque esse mesmo não confiava no sistema, com uma mulher sucedendo ele. Não confiava, cara. Talvez por causa da condição da época. E eu acho que esse foi o maior erro dele, na minha opinião. Foi isso aí que fez com que ele mais caísse o período da República, né? Os militares, quando fizeram o golpe. Nesse caso é golpe, viu? Não é golpe Dilma, não. Dilma... não posso falar desses assuntos, né? No caso ali em 88 foi golpe, viu? 88 de 1888. Foi golpe. Tá? Foi golpe. Tá? Que lá foi golpe. O que eu tava falando? Então ele não envolvia a Isabel nos processos. Eu acho que foi o maior erro dele. Ele não preparou ela. A Isabel era uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. Ela tinha aquela intuição que uma mulher, quando você vê, você pensa, porra, essa mulher é foda, viu? Ela tinha isso, só que ao mesmo tempo, ela não tinha esse espaço pra exercer isso. Ela tinha uma personalidade forte, mas durante sua vida toda, ela simplesmente acabou sendo uma mulher de casa, entendeu? Então esse foi o maior erro do Dom Pedro II, na minha opinião, que fez com que ele perdesse vontade, tesão de continuar como um imperador ou período monarca no Brasil. Mano, não dá pra streamar quando a internet fica travando. Nossa, cara! Desculpa, gente. Vou pro documentário, mas vocês estão... Tá dando 0 de ping aqui, cara. Que nojo essa net virtua, cara. Cara, Team Live e ao vivo fibra. Vem logo pra cá. Essa semana, pelo amor de Deus. Só quero streamar, gente. Só quero streamar, cara. Essa empresa é um horror. É uma porqueira essa net. Quero agradecer tanto quando eu sair dela, mano. Vamos ver o vídeo. O PowerPoint aí sim. Dá pra te escutar, né? Mas é ruim, é muito chato, cara, streamar quando tá travando. Mesmo quando trava, foi só imagem. Então vocês querem continuar terminando de falar um pouco dele? Eu tenho que... Não posso ver quando tá travando. É que eu tenho medo da stream cair. Vamos lá então, mano. Então assim, a princesa Isabel, ela não... Ela era uma pessoa de personalidade muito forte.
Ela não era aquela simples mulher que vocês podem imaginar que era, que existiam na época, que simplesmente cuidava ali do marido, da família. Ela dava opiniões fortes, ela tinha uma personalidade muito boa. Ela também era contra a escravidão, assim como Dom Pedro II, mas diferente dele, né? Ela acabou pegando uma época boa para assinar a Lei Áurea. Né? O Dom Pedro II ele acabou atrasando muito, efetivamente, o fim da escravidão no Brasil, oficialmente. Mas antes disso, ele fez acordos, tratados, né? Para pelo menos que filhos africanos, filhos de escravos africanos que nascessem no Brasil não fossem mais escravos. Ou quem mais? Tinha um outro também. Que você não podia mais importar escravos? Eu não lembro. Tinha um outro ali. Então, assim, gradualmente, o plano dele era acabar com a escravidão no Brasil. Já a princesa Isabel foi ali pra assinar e pronto, né? Aí alguém aqui no chat falou, ele aliaram uma piada. Ah não, mano, pera, deixa eu continuar meu raciocínio aqui. Agora vamos falar, assim, eu tô só dando um resumo, talvez, da monarquia em si, né? Agora, eu não falei muito bem sobre por que Dom Pedro II foi considerado um cara tão fino, né? Qual foi o motivo principal? Que nem eu falei pra vocês, ele teve uma infância muito isolada. Não porque ele queria, mas porque ele era forçado, talvez, entre aspas, por causa disso. Porque enquanto o pai dele foi lá pra Portugal pra combater ou revogar o trono, aí eu já confesso pra vocês que eu nem lembro mais o nome da pessoa que tava lá. Era a Maria II, eu não lembro, gente, desculpa. Dom Pedro I eu não tenho conhecimento. A minha Wikipédia aqui é só do Dom Pedro II por enquanto. O resto eu lembro só de negócio mesmo, né? Pizza? Pera aí, vocês estão falando pizza? Por que o chat tá falando pizza em casa? Pera aí, por que o chat tá spamando pizza? Eu não entendi. Pera, por que tá spamando pizza no chat? O que eu fiz de errado? Ai, eu não posso deixar, mas agora eu tô curioso. Deixa eu terminar. Por que vocês estão falando pizza? Muda de assunto? Muda o assunto então? Por que vocês estão falando de pizza? Só levantar o braço que você vê? Mentira, eu não tenho CC. Gente, isso aqui não é. Nossa, agora quando eu vi que o do chat tá focando mais em braço do que de história, eu não vou mais comentar mais nada. Mas eu não tô me sentindo suado. Credo. Não. Fiquei triste agora. Eu ia falar agora dos efeitos. Eu ia falar agora das coisas boas que Dom Pedro II fez. Também ia criticar ele, mas quer saber? Vai tomar no cu todo mundo, então. Vocês vão ver o documentário. Alguns queriam isso no final, né? Parabéns. Já dei um contexto aqui, não vou dar mais não. Com Bonifácio destituído do cargo, outros tutores assumiram o seu lugar. Só queria terminar falando pra vocês sobre a outra filha dele. Que foi a Leopoldina, de fato. Ah, não, quero continuar a história. Posso? Eu queria continuar a história, mano. Deixa eu terminar a história. Não, não quero terminar não, mas... Só vou falar aqui da Leopoldina. Oh, esse nome aqui eu acho interessante. Meu avô chamava Leopoldino. Inclusive é dele que eu herdei meu cabelo crespo. Já a Leopoldina, gente, ela foi outra filha que morreu bichos, bobocas, um pouco cedo. Ela morreu, se não me engano, foi na Europa, depois de pegar uma doença viajando pra lá, com 23 anos. Muito triste. Então sobrou só a Isabel. Inclusive, gente, cara, a história do... Agora vamos falar um pouco mais sério. Daqui a pouco eu vejo quem deu sub. Essa história da monarquia, ela me deixou muito triste mesmo sobre o Brasil. Eu sou uma pessoa que defende a liberdade das pessoas, individualmente, economicamente falando, né? Por que pareça, o Dom Pedro II, ele parecia muito ter esse próprio perfil, mesmo ele sendo um monarquista, né? Ele, pelo menos as fontes diziam na época que ele dava uma liberdade de imprensa gigantesca ao Brasil.
Dom Pedro II, quando estava finalmente administrando o país, a mídia, os jornais, toda hora criticavam ele, criticavam a sua esposa, a Teresa, criticavam a Isabel, criticavam o marido da Isabel, que eu também li bastante, que era o Gaston, tá? Gaston de Orleans, esse homão aqui, ó. Ele também foi um princeso. Capa, princeso. Todos eles eram, entre aspas, um pouco humildes, né? Não era aquela pessoa que você pode imaginar da corte que, nossa, esbanja a riqueza. Então a mídia criticava muito eles. Eles andavam com negros e a mídia ficava estupefada. Ela ficava possessa da vida quando viam eles tratando os negros de forma igual, né? Era uma comunidade muito racista. Continua sendo, né? Mas era mais ainda na época. E eles eram muito simples, a família imperial brasileira. Eles eram simples. Eram pessoas que, assim, pelo menos eu julgando, eram boas. O Dom Pedro II, nem eu falei pra vocês, ele teve um erro crucial, que na minha visão, foi não ter preparado a Isabel mesmo. Tipo assim, ele aceitou que as pessoas não iam aceitar ela como princesa, né? Pra seguir o trono dele, né? Mas eu acho que ela tinha potencial e ele podia convencer a comunidade sobre ela. E o outro erro, assim, não sei se nesse caso não é erro especificamente, mas é um boato de que ele tinha casos também com a professora que ensinou a Isabel durante a vida a aprender as disciplinas. Então, assim, pode ter sido que ele tenha traído a Teresa, mas não tenho certeza, mas sim, é um outro assunto, né? Mas agora, sobre Dom Pedro II, o que ele fez no Brasil especificamente, o que me leva a concluir que ele de fato era um homem à frente da época. Além dessa liberdade de imprensa que ele tanto permitia que a população brasileira tivesse. Tem um outro erro também que eu queria falar, que era das guerras, né? Mas calma, que tem erros e acertos, né? Então, assim, ele teve uma época que... tô falando aqui tudo de forma meio bagunçada, não é cronológica, tá, gente? Teve uma época que quando ele comandou a Guerra do Paraguai e ganhou, as pessoas, os militares, queriam fazer uma estátua. Os militares não, né? Mas o gabinete dele em geral, as pessoas ao redor dele, né, politicamente falando, queriam fazer uma estátua dele. E ele não aceitou essa estátua, disse assim que era para investir o dinheiro que gastassem com essa estátua com escolas de ensino fundamental no Rio de Janeiro. Então, assim, de onde eu quero chegar com isso? Ele foi uma pessoa que, talvez de todos os políticos que o Brasil já teve, foi a que mais preocupou com a educação no Brasil. Travou de novo a live. Espera. Nossa, cara. Que ódio eu tenho, gente. Essa net faz eu perder dinheiro, faz eu perder tanta coisa, sabe? Empresa lixo do caralho. Eu não vejo a hora de instalar na internet. Eu fico muito ansioso com isso. A nova agora. Eu quero xingar tanto essa net como se fosse uma criança retardada. Aí eu vejo travando e quero desligar a stream. Tá travando e eu consigo terminar o raciocínio. Por isso que eu preciso streamar só quando voltar a internet, gente. Mas vamos terminar um assunto, desculpa. Ele foi uma pessoa muito à frente, porque desde aquela época ele já queria que a nação estudasse bastante. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento de ciência. A sua casa tinha uma parte que só tinha ali artefatos, né? Ferramentas, instrumentos ligados à astronomia. Como é que chama? Telescópio? Não sei. Eu sei que ele tinha muito isso. E ele é uma pessoa muito ligada à ciência e muito ligada ao conhecimento. Esse talvez foi o maior diferencial dele. Além da sua simplicidade de não querer gastar muito dinheiro. Se eu não me engano, eu não lembro se isso foi a princesa Isabel ou se foi a mãe dela, a Teresa, tá? Ou se foram até mesmo as duas, mas a corte lá, ela tinha umas joias que podiam ser usadas pelas mulheres. E uma dessas duas aí simplesmente escolhia não usar elas. Usava só as que elas realmente tinham comprado, mas não usavam as que tinham ali, que era pro do governo pra se esbanjar, entendeu? Mais ou menos isso. Então ele priorizava muito o conhecimento do Brasil. Priorizava a liberdade de imprensa. E além disso, aí para terminar, bem resumidamente, ele tentava, à medida do possível, fazer com que o Brasil tivesse reconhecimento internacional. O Brasil, naquela época, dos anos 25 até 88, ele era considerado um país com uma estabilidade política gigantesca, comparado, tá? Não tô comparando com, sei lá, Estados Unidos, né? Mas bem que também teve mas foi bem essa guerra da secessão.
Mas, mano, vocês vão ficar vendo meu braço. O Brasil, considerado como país da América ali ao redor dele, era um país com uma estabilidade financeira e principalmente política muito alta. E esbanjou o período da monarquia nisso. Então, ele somou esse fato de estabilidade com uma relação internacional muito boa também. Então, ele passou a viajar para a Europa, pro Egito, onde com o conhecimento que ele tinha com o Egito, ele conheceu mais ainda sobre as pirâmides que ele tanto queria conhecer, e foi de lá que ele inclusive recebeu presentes que foi doado, se não me engano, pelo presidente do Egito naquela época. Não sei se era presidente ou também era imperador, tá? Mas sei que foi doado presentes pra ele e trouxe pro Brasil, e vocês sabem o que aconteceu com isso aí nos últimos dias, né? O que aconteceu com esses presentes aí? É por isso que eu tô lendo sobre ele. Essa história do museu me deixou com tanta raiva, vocês não têm ideia. Então ele ia lá pra fora, ele tentava o máximo possível aumentar uma imagem de um Brasil próspero, um Brasil com uma relação internacional boa, né? Então pessoas do mundo inteiro, de países já desenvolvidos, iam conversar com ele quando ele ia para esses países, e passava a entender o Brasil de uma forma diferente, principalmente com um líder diferente, um líder que na visão deles realmente preocupava em melhorar o país, entendeu? Parece que é como se ele crescesse e seu objetivo fosse esse. Na prática, eu acho que se Dom Pedro II não tivesse sido imperador do Brasil, se tivesse tido uma infância normal, é muito provável que ele teria sido cientista. Porque o apreço dele para ciências era tão grande, tão alto. Inclusive, foi de tantas viagens que ele fez lá no mundo que ele passou a questionar se realmente o Brasil precisava ter uma monarquia, mais o fato do desânimo dele, por não ter nenhum filho que poderia suceder o trono dele. Só as filhas que ele não achava que não ia dar certo, né? Que seria Isabel, no caso, porque a outra já tinha morrido, a Leopoldina, né? Então tinha esses dois fatos. Ele passou a conhecer melhor o mundo, ele foi lá no Canadá, como que chama aquela catarata lá? Niagara Falls? Catarata... Peraí, como é que chama lá? Niagara Falls. Como é que chama em português isso aí, mano? Nossa senhora. Bom, vocês entenderam, né? Cataratas do Niágara. Isso, Cataratas do Niágara. Que é tipo a do Foz do Iguaçu aqui no Brasil, né? Tipo isso. Bem ignorantemente falando. Deixa eu só ver se meu chat tá tudo bem. Tá tudo bem ainda? Ok. Não, eu não vi a história do Dom Pedro II do Graham Bell, que foi no caso do telégrafo, né? Ah, mas foi bom ser mencionado isso, porque, pelo menos nesse quesito, Dom Pedro II foi o primeiro pessoa do Brasil. Ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil, Dom Pedro II, tá? Ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil, entre aspas, mas foi. Ele adquiriu uma câmera a câmera mais nova da época e tirou foto dele aqui, cadê? Tinha uma foto dele aqui com essa câmera. Então, assim, ele sempre tentava trazer as tecnologias pro Brasil também. O telégrafo foi uma delas, né? Que inclusive, gente, foi até bom ler esse comentário no chat. Quem falou ele? Meus parabéns. Apesar de eu não ter lido muito bem sobre o Graham Bell, né? Mas sobre o telégrafo, especificamente, esse Gaston de Orleans aqui, aí eu já vou pular um pouco a história, vou pular um pouco pro final dela, né? Quando aconteceu o golpe, de fato golpe, tá? O final da monarquia, em 15 de novembro de 89... o Gaston, de manhãzinha, ele... que era o marido da Isabel, certo? O imperador, ele tava lá em Petrópolis. E o Gaston tentou usar o telégrafo para conversar com o imperador e falar para ele que tava tentando fazer um golpe. E avisar para ele não ir pro Rio de Janeiro. Travando, não posso ver travada, gente. Avisando para ele não ir pro Rio de Janeiro, para ele continuar em Petrópolis. Só que na hora que ele tentou fazer essa ligação, os militares já tinham tomado posse do meio ali que cuida dessa comunicação. Então ele não conseguiu usar o telégrafo. Então, voltando ao assunto. Então, quando ele foi pro Canadá, lá na Catarata do Niágara... eu já esqueci, mano, né, que fala em português. Catarata do Niágara, é isso? Ele passou muito refletindo a vida sua. E ele já tava quase que no final da monarquia de fato. Então ele voltou pro Brasil bem desanimado. E aí ele tava desenvolvendo uma doença... eu não lembro qual exatamente era, e ele foi se tratar na Europa. E foi quando ele se tratou lá na Europa que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea aqui no Brasil, que ela estava substituindo ele, né?
Que nem eu falei pra vocês, eu acho que o maior erro dele foi nesse sentido da Princesa Isabel. Eu acho que ele devia ter preparado ela, mesmo sabendo que talvez as pessoas não iam aceitar uma mulher no trono. Mas a Isabela tinha capacidade pra isso. E aí ele simplesmente já estava desanimado, né? E aí quando aconteceu o golpe de fato, porque os militares já não estavam satisfeitos com o tratamento talvez que Dom Pedro II fez na Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, assim como as outras guerras, o Brasil ganhando trouxe também como que eu posso dizer? Trouxe uma visão muito positiva lá fora, pelo simples fato que viam o Brasil como uma potência também. Nesse caso, eu vou estar afirmando com vocês, de longe é debatível isso, que eu não vi a fonte exata sobre esse termo, tá? Então, assim, o que eu li foi, o Brasil naquela época foi considerado uma potência mundial, tá? Então, nesse caso, vou deixar vocês interpretarem se realmente isso é o caso. Eu não acho que seja, mas eu acho que o Brasil, de fato, melhorou muito a sua imagem com ele, desde que ganhou as guerras. Mas o problema das guerras, gente, guerra nunca é bom. Contrário que todo mundo pode falar aí, tá? Guerra nunca é bom. É claro que pode ser bom para um país que vende arma, ou sei lá, pode ser bom para os Estados Unidos que financia. Mas mesmo assim, se você for analisar mais a fundo, ela acaba não sendo boa. Se você pensar no nível moral, ético e tal. Mas às vezes também você não pode escapar dela, né? O problema da Guerra do Paraguai é que ela foi bagunçada pra caralho no Brasil. Ó, gente, tudo isso eu tô falando resumidamente, viu? Resumidamente, quero que lembrem disso. E eu não sou um historiador, quero que lembrem disso também, tá? Então, assim, o problema é que ela gerou muitos débitos para a economia brasileira. E ainda mais, depois perdoou dívidas que o Paraguai tinha com o Brasil, né, no século XX. Depois chegou a perdoar. Então isso gerou não só um empobrecimento da população, talvez momentaneamente falando, como também fez com que os militares se sentissem que não foi tão valorizado assim pelo Dom Pedro II. E aí depois, quando finalmente foi assinada a Lei Áurea, os fazendeiros ficaram putos e aí passaram a apoiar mais ainda os militares. Passaram a apoiar os militares, que aí finalmente teve o golpe. Esse golpe, ele aconteceu na manhã de 15 de novembro, na verdade aconteceu na madrugada, né? Ou à noite de 14 de novembro, lá no Rio de Janeiro. E quando aconteceu isso, eles foram lá no gabinete e, enfim, fizeram lá, tomaram a posse daquilo. A população nem tinha entendido muito o que estava acontecendo, né? Aquilo, na verdade, era uma rebelião. Muito fraca, inclusive. Ela podia ter sido evitada. A própria população estava gostando da monarquia. Agora, gente, quero só deixar uma coisa clara. Monarquia não significa que seja algo bom, tá? Eu posso dizer pra vocês que eu não concordo muito com a ideia de você ter um sistema onde que você tá financiando a vida de pessoas ali que tem um status muito bom de vida. Entendeu? Claro que não é muito diferente do que a gente tem no sistema de hoje, né? Mas talvez em um país como Inglaterra, você pode ter um pouco essa ideia. Mas em um país como o Brasil, eu não sei, nem naquela época, inclusive. Mas a questão principal é melhor você ter uma monarquia do que você ter instabilidade. Quando teve o golpe e finalmente virou uma república, criou uma instabilidade muito grande no Brasil nos anos seguintes. Uma instabilidade que a monarquia, antes, por várias décadas, de 25 a 89... 88, não teve. 25 no caso foi o nascimento de Dom Pedro, né? Qual foi considerado o período inicial da monarquia? Foi 31 que foi o dele, 25 foi quando ele nasceu, né? Mas 31 foi o dele, mas a gente antes, né? Então assim, o problema é 18, né? 1818. Então assim, o problema principal era que foi 18? Ah, vai ver no Wikipedia aí. Então, assim, o problema é... O que eu tava falando? Então, assim... Ah, lembrei. A questão da monarquia... não vamos discutir se ela é certa ou errada. Eu vou dizer pra vocês que estabilidade sempre é melhor do que qualquer tipo de movimento que você pode querer impor pra um país, principalmente se ele acarreta em tanta instabilidade depois. Então, nesse caso, eu vou dizer pra vocês que eu preferia que mantivesse, por exemplo, a monarquia com a estabilidade, com talvez os pensamentos de Dom Pedro II, caso ele passasse para o seu sucessor, né? Do que ter a república e aí ter tanto descaso que vocês viram. Inclusive, o Dom Pedro II, isso aí eu não posso dizer para vocês se é fato, vocês vão ter que pesquisar. Mas havia um plano dele que quando os escravos fossem libertos, eles passassem a se integrar mais à sociedade, os negros. E, como vocês sabem, isso não aconteceu na república.
Tanto é que em 89 foi o primeiro registro oficial de favela no Rio de Janeiro, logo em 89. Né? Então, vocês imaginam? 1889 tem o primeiro registro oficial de uma favela no Rio de Janeiro. Então, assim, o Dom Pedro II, caso continuasse a monarquia, ele queria ter planos para integrar os negros nas sociedades. Mas aí não teve esse... Logicamente, ele foi deposto, né? Mas aí o problema dele é que ele já estava desanimado com a ideia da monarquia, porque ele não tinha um homem sucessor. Ele também não tava... Ele estava fraco, né? Tanto é que ele voltou pro Brasil já fraco e 1 ano depois ele morreu, depois de ter proclamado a República. Foi uma história muito triste dele. Foi triste também a história da Isabel, quando eles depuseram, quando teve o golpe, o Gaston, que eu tava falando aqui pra vocês, que era o marido da princesa Isabel, inclusive quando ele conheceu a Isabel e a Leopoldina, ele podia escolher entre as duas, ele escolheu a Isabel. Ele achou as duas feias, a Isabel e a Leopoldina, só que depois ele passou a gostar delas. Então ele era um bom marido, ele não era brasileiro. Mata, ele não podia ter sido imperador do Brasil então? Ele podia ser o sucessor do Dom Pedro II? Já que ele era o marido da sua filha? Que chama de quê mesmo, gente? É o quê? É o quê? Deixa eu ver o chat, como é que tá? Tá de boa ainda? Ou tá ok? Aí eu leio o chat, gente, e viu escrito Thalisson17 escreveu: por que você tá na Cuba? Saiu da Cuba. O outro escreveu G_Isco. O que esse maluco tá falando? Continuo, gente? Ou desliga a stream depois dessa? Fiquei triste. Na Cuba, pelo menos, não tinha haters, né? Esse conde aí fez um massacre no Paraguai. Boa, ó. Você fez um ponto interessante que eu provavelmente nem ia lembrar de falar. Lembra que tudo que eu tô falando aqui, gente, também é debatível. O Gaston, né? Que é o que vocês falam? É sogro? Genro, isso. O genro, né? Sim, ele participou da Guerra do Paraguai, que ganhou inclusive muitos adeptos. Ele podia, entre aspas, tentar ser o sucessor. Só que, primeiro, a população brasileira não via com bons olhos, porque ele não era brasileiro. Travou a stream, travou. Aí voltou. Net, vai tomar no seu cu. Desculpe pelas palavras, mas eu tô com ódio dessa internet. A população não via com bons olhos pelo fato dele não ter sido brasileiro. Ele era francês, né? Ele não era brasileiro, então você ia ter um imperador não brasileiro. E além disso, também na Guerra do Paraguai, há uns boatos que ele foi bem incisivo lá. Ah não, cara, eu não consigo ver minha stream, olha que tá travando. Não consigo fazer stream hoje, só sexta-feira, galera. Só sexta-feira oficialmente que eu vou conseguir fazer stream. Ou quinta, ou amanhã. Ó, travou totalmente a stream. Ai. A Constituição não permitia também? Essa eu já não sabia. Aí voltou. Eu vou desligar a stream depois dessa. Então, só pra terminar. A história aqui, que eu acho que eu acabei desligando a stream depois dessa história por causa da minha internet. Agradeço a Net Virtua, tá, gente? Teve a história aqui, quando aconteceu na manhã... Na verdade foi na tarde, 15 de novembro, não sei se foi na manhã ou na tarde. O Gaston, quando foi efetivamente falar com o Dom Pedro II, que estava acontecendo um golpe, né? Não sei se a palavra certa é o golpe, né? Golpe de Estado. Nesse caso eu vou dizer pra mim que é, minha interpretação diz que é. Por exemplo, que o seu Cadilma não é golpe. Tá? O que a questão da ditadura, Mata, dos anos 60 foi golpe? Pra mim é debatível, tá? A ditadura. Eu falo isso que eu tenho um certo ódio do que a ditadura fez com o Brasil no plano econômico. Tá? Economicamente falando, foi um desastre. Então, é debatível. O que aconteceu com a Dilma não foi golpe, na minha visão. O que aconteceu aqui foi golpe. Então, enfim. O Gasto, quando foi conversar com o Dom Pedro II, falou: Dom Pedro II, vamos fazer algo. Dá pra acabar com essa rebelião que tá tendo aqui. A gente pode conseguir controlar. O Dom Pedro II, gente, simplesmente falou pra ele: não, meu filho. Já desisti, já cumpri meu dever, que foi ter sido um imperador aqui no Brasil. A monarquia já chegou ao fim, vamos aceitá-la. Ele falou desse jeito pra ele. E ele não concordou com isso. Aí ele tentou até fazer uma reunião com outras pessoas ligadas ao governo da monarquia e não conseguiu. As pessoas já estavam aceitando isso, porque simplesmente Dom Pedro II não tinha mais energia. E a parte triste de tudo isso, aí eu falo isso com um aperto no coração.
lendo essa história. Inclusive eu quero ler mais sobre isso, mas eu falo ler a sério, pegar o livro mesmo e ler, sabe? Que eu leio é de Wikipédia, mano. Mas eu leio sempre com senso crítico, né? Que a gente não pode ter uma visão muito positiva sobre essas coisas. Que certamente, talvez aqui eu esteja tendo uma visão muito positiva sobre ele. Mas eu acho que de toda essa história, o que mais me deixa triste é o fato de que quando eles foram exilados, se não me engano, foi 2 dias depois. A princesa Isabel, a mãe dela, Teresa, o Gaston aqui e os filhos deles, né? A princesa Isabel teve uns 3 ou 4 filhos, tudo homem. A princesa Isabel também, assim como a sua mãe, seus 2 primeiros bebês tiveram problemas, tá? A Isabel, quando teve seus 2 primeiros, não foi filhas, elas morreram enquanto ela estava grávida. E no caso da mãe dela, Teresa, morreram os 2 meninos lá com 2 anos de idade. Então eles foram exilados, gente. E, tipo, a família, né? A família do imperador não era uma família que esbanjava dinheiro. E eles tentavam, à medida do possível, não usar... Verdinhas, dinheiros, pecúlios massivos serão gastos. Hey, guys. Natália Alves, muito obrigado por dar sub ao Juno no Piropo. Sobre depois com Mata Bless. Quando eles foram exilados, só pegaram alguns pertences e pronto. E eles tinham uma renda que podiam receber, por exemplo, do governo, né, no caso do Império Brasileiro, e não foi concedido isso a eles, ou foi concedido um valor muito baixo. Tanto é que quando Dom Pedro II foi se tratar, ele foi exilado junto com a sua família lá para a Europa. Alguns ficaram, se não me engano, em Portugal, outros em Espanha e outros na França. Se não me engano, ele foi para a França, né? E a filha dele acabou indo para Paris, enquanto que ele ficou numa cidade perto de Paris, doente, tá? Doente. A sua mulher, a Teresa, morreu semanas depois de terem ido para a Europa, né? Finalmente, quando foram exilados. Então acabou ele ficando sozinho. A princesa Isabel e o Gaston e seus filhos compraram uma casa muito humilde no subúrbio francês, lá em Paris, né? E o Dom Pedro II até foi chamado para ir lá, né? Só que ele acabou recusando. E ele acabou morrendo se não me engano, foi num hotel que era financiado por um empresário português que pagava isso. E o Dom Pedro II teve que vender vários pertences dele, né? Ou usufruir o máximo da sua renda, que era concedida, entre aspas, pelo governo brasileiro, para pagar esse empresário depois. Então foram seus anos finais, ele foi agoniando e morrendo. Aí depois ele voltou pro Brasil, se eu não me engano. Ele morreu foi no Brasil, não foi? Ó, a internet travando de novo, deixa eu confirmar isso aqui. Ele morreu foi no Brasil também. Não, foi na França. Ele morreu em 91. Então foram 2 anos depois do negócio. Ele morreu na França mesmo. Eu não lembro qual foi a causa de morte dele. Eu sei que depois o Gaston voltou pro Brasil, né? E conseguiu trazer como se fosse o corpo dele, né? Não sei exatamente como é que se chama isso. Pra enterrar em Petrópolis. Mas a parte triste que eu fico com tudo isso é que depois disso, o filho do Gaston, que no caso era neto do Dom Pedro II, tentou voltar pro Brasil e os militares, ou melhor dizendo, o governo, nem deixava eles voltar pro Brasil, sabe? É como se você hoje em dia, do aeroporto, fosse visitar, sei lá, a Argentina, você que é argentino, e o governo lá fala, não, meu filho, você não vai poder mais visitar a gente aqui, vaza. Fizeram isso com o neto. Então, assim, tiveram um descaso completo com a família imperial, mesmo com a população brasileira tendo muito aprovação deles. E qualquer tipo de discórdia que a população brasileira fazia em relação à república era repudiado, represado, diferente do que acontecia com o imperador que aceitava as críticas. Então, em resumo, essa é um pouco da história que eu tenho falado do Dom Pedro II. Há uma outra fonte, inclusive essa fonte aí eu quero muito conhecer, se foi realmente verdade. Mas há uma outra fonte que diz que o Brasil, se não me engano, virou a 4ª maior economia do mundo. Enfim, cara. Eu já não sei desse caso, mas eu vejo com tanta tristeza isso, sabe? E ver o que aconteceu com o Museu Nacional, inclusive foi o motivo inicial de eu querer saber mais sobre a história dele. Aí é aquela história. Como é que chama? Luzia, que é o crânio que foi encontrado nos anos 70 aqui no Brasil e que na verdade sobreviveu por
12 mil anos, né? Sobreviveu com as maiores intempéries da natureza, mas não conseguiu sobreviver pro caos que é chamado Brasil. Então, se eu for terminar isso agora, talvez nem vai dar pra ver o documentário. Simplesmente porque minha internet tá um lixo, somente sexta-feira ou quinta ou amanhã eu consigo ter uma internet estável que vai mudar de internet. Sim, espero. Tu vê esse descaso aqui. Vários pertences do Dom João, que era o avô do Dom Pedro II, estava aqui. Isso aqui é tão... Sabe? Eu realmente fico muito triste com isso. E sabendo da história do Dom Pedro II, é como se ele tivesse ali no seu caixão, angustiado por acontecer. Vocês entendem o que eu tô falando? Vocês compartilham a mesma coisa que eu? Achando que o crânio sobrevida, é verdade. Eu vi isso mesmo. Mas vocês entenderam, né? Vocês não ficam tristes com isso, não? Vocês não ficam tristes com isso? Sério? Você é a favor da volta da monarquia hoje em dia? Cara, que nem eu falei pra você. A gente não pode analisar essa questão de qual tipo de governo é melhor na prática. Se parar pra pensar. Eu não acho certa monarquia... Ah, gente, se travando eu vou... Não, deixa eu tirar isso aqui. Não vou ver eu travando. Eu acho que... Que nem eu falei pra você, eu não acho que a monarquia seja algo certo. Pelo simples motivo que você tá esbanjando ali... As pessoas que estão nela, no topo, já estão esbanjando de um status muito forte que a população paga. Não é muito diferente hoje em dia, você pode imaginar, né? Mas daquele caso ali, sequer estão trabalhando. Alguns casos, alguns, né? Ainda mais quando é parlamentarista, que é o caso do Brasil, que o Dom Pedro II não era ele que tomava as decisões finais, ele dependia muito do parlamento também, né? Eu acho que a questão que você tem que analisar é a estabilidade. Não existe país no mundo que consegue ficar bem financeiramente falando, economicamente falando, socialmente falando, quando há uma mudança drástica do seu tipo de governo. Principalmente quando ocorre algum tipo de golpe ou coisas assim. Quando é, por exemplo, uma coisa que acontece com plebiscito e gradualmente vai mudando o sistema, aí beleza. Mas quando ocorre, por exemplo, uma mudança drástica, isso causa instabilidade. Pega a Revolução do Haiti, por exemplo. Foi a primeira das Américas, né? E ela chocou o mundo todo, que passou a ver, inclusive os negros, de forma diferente. Poxa, eles ali conseguiram destruir a presença francesa, né? Vamos dar um pouco de crédito. Mas aí, depois disso, isso eu tô defendendo o colonialismo, tá, gente? Só quero que vocês entendam uma versão que, às vezes, mesmo quando você tira o colonialismo, ou tira um sistema interno de um país, por pessoas do próprio país, há uma instabilidade muito forte. E isso aí ocasiona tantos problemas. A ditadura no Brasil depois também, entendeu? Então, assim, minha visão, cara, eu acho que até Dom Pedro II, na verdade, ele era um republicano. Vocês, para analisar mais a fundo, vocês não acham? Porque ele mesmo desanimou com a monarquia no Brasil, ele achava que não ia dar mais certo. Ele aceitou a república, né? Afinal das contas, Dom Pedro II, acho que ele nem queria ter sido um imperador, gente. Ele foi mais por causa da infância dele que levou a ser assim. Mas eu vou dizer pra vocês que provavelmente se ele não tivesse sido, ele seria algo próximo de um cientista, viu? Porque ele amava ciências. Amava ciências. Vai rolar Dota? Eu não vou jogar por enquanto, enquanto a minha internet estiver ruim. Só tô ligando a stream aqui dizendo um oi pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Como dou o sub aplicativo do Android? Não sei, aperta o sub aí. Ele queria ser astrônomo. Esse fato foi provado. Ele nunca traiu sua mulher? Tá. Ok, então. Ele falava vários idiomas, sim. Dom Pedro II, cientista, ele queria exportar café do que investir na indústria. Não, mano, não. Ele investia bastante na ciência no Brasil também. Mas você tem que entender o contexto das coisas, né? Como é que você vai querer transformar um país industrializado quando nem o poder está concentrado nele? Afinal de contas, ele foi só lá autorizar a Lei Áurea, né? Nas mãos da Princesa Isabel. Depois, logo em seguida, aconteceu a proclamação da República. Não é assim que funciona. Mas ele era uma pessoa que confiava muito na ciência. Mas enfim, cara, é aquela coisa, né? Do passado a gente sempre tenta idolatrar alguém. Vocês concordam? Mas eu vejo ele com tantos olhos positivos.
sabe? Pelo simples fato que ele parece... Ah, sei lá. Eu acho que a história final foi muito triste. Eu fico só imaginando... É aquela coisa, eu não concordo muito com a monarquia, mas eu posso dizer pra vocês que provavelmente ela estaria muito melhor se não tivesse tido essa mudança tão drástica do sistema de governo. E que nem falei pra vocês, isso causa instabilidade. Eu fico tão triste. Aí vocês veem essa... Mano, gente, sabe por que isso aqui é mais triste ainda? Porque... Eu não sei explicar. É que isso me dá vergonha de ser brasileiro, não dá? Sei lá, gente. Eu acho que quem não fica triste com coisa dessa... Provavelmente você não entende o contexto disso. E eu tô pior ainda por não saber explicar. Sei lá. Vamos responder algumas perguntas. Eu vou desligar a stream já que a internet tá travando e tá horrível, tá? Pode ser? E aí, gente, não foi exatamente como eu queria que fosse. Sabe por quê? Por causa da minha internet. Eu vou culpar ela. Tá caindo muito. Me desculpa por isso, que se vocês leram o título da stream, internet nova só na quinta ou sexta. Provavelmente. Tá? Você não acha que o monarca é um verdadeiro representante do povo, sem anseios pessoais? Mas isso vai depender do monarca, né? Talvez Dom Pedro II foi próximo disso. Mas não dá pra dizer se realmente é o caso, entendeu? Você não acha coincidência os dois filhos terem morrido? Não é coincidência, cara. Vocês acham? Mano, eu acho interessante a hipótese suca. Agora eu só sei, não, será que tem uma teoria da conspiração aí? Alguém foi lá na casa deles e conseguiu fazer algo que matasse um filho que morreu de epilepsia na biblioteca e o outro morreu de gripe, sei lá, tuberculose em Paraty. Ou eu confundi Paraty com Teres... Ah, sei lá. Mas não, mas era comum as pessoas morrer. Gente, você sabia que até hoje é comum mulher ter aborto? Não aborto, qualquer... Miscarriage. Significado, tradução. Como é que traduz isso aqui em português mesmo? Aborto espontâneo, acho que é isso a palavra. Não é aborto espontâneo não. Mas até hoje é comum as mulheres ficarem grávidas. E não é comum como antes. Mas isso acaba sendo até um tabu na sociedade, né? É um aborto espontâneo, sei lá como é que a gente pode dizer, mas não é aborto isso que vocês estão pensando, né? É aborto. É muito comum a mulher às vezes ter um aborto e tipo, achar que tá tudo certo e de repente vai lá e tem um aborto, ela perde o bebê, entendeu? É muito comum isso. Era mais comum ainda na época. A mulher de Dom Pedro II teve esses dois filhos que não morreram, morreu 2 anos depois, né? Mas a filha dele, deles, né, a Isabel, teve 3 filhas, se eu não me engano, ela teve 2 ou 3 abortos, tudo de mulher, inclusive. Quando nasceu, já estava morto. Lag travou. Você podia falar um pouco da monarquia no contexto econômico? A gente pode falar isso na próxima stream. A stream tá travando, agora tá me irritando. Eu vou desligar a stream, cara, me desculpa. Eu vou tentar até pôr esse vídeo aqui no YouTube, tá? Eu queria dizer oi pra vocês. Achei que ia conseguir streamar, mas eu não consigo. Infelizmente, me desculpem. Talvez amanhã não vai ter stream. Mas eu prometo que vai ter muita stream assim que a Vivo Fibra instalar a internet no meu quarto. Desculpa, no meu prédio, tá? Cube TV mó lixão. Mano, esquece Cube. Qual o documentário? Aí tá o título dele, ó. Poderia falar a treta com Hidro. Que é isso? Que é treta? Vai rolar algum joguinho hoje? Não vai rolar nada, que eu vou desligar a stream, gente. Ó o Fonfon no chat. Não deu certo na Cuba e voltou pra cá mercenária. Vou desligar a stream, gente. Por causa da internet. Tchau.
Pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que eu tô falando sério? Desligar esse código de fonfon? Tô zoando. Mas eu tô puto com a minha internet. É, ignora a criança aí, tô nem indo pra isso não, mano. Aí teve outra pessoa que falou, nossa, você dá atenção pros haters. Mano, Deus, você entende que eu gosto disso? Então, sei lá, se eu conseguir voltar à internet, se ela voltar a ficar boa, talvez. Mas não, eu vou desligar que eu vi o negócio vermelho. Vamos lá, deixa eu responder alguma coisa que vocês estão falando aí, vai. Eu vou responder bem rápido. Vocês têm 1 minuto de pergunta pra mim. Vou responder bem rápido, mano. Vou ler tudo. Vou perguntar qualquer coisa que eu vou responder, rápido. Você viu o vídeo da Moeda falando que é comunista? Não. Do cara comunista? Não. Você vai voltar a fazer isso na Twitch? Vou. Belo corte de cabelo, obrigado. Quando você sai do país, pretende cursar algo para adquirir trabalho ou enriquecimento intelectual? Se sim, qual? Eu não tenho plano sobre isso ainda, especificamente, mano. Mas sim. Eu pretendo fazer algo principalmente de enriquecimento intelectual. Porque eu não sou uma pessoa inteligente. Não sou humilde falando isso. Eu realmente não sou. E às vezes acho que eu sou pseudo, mas também não sou, eu sou horrível, mano. Você não tava na Cube TV? Escreve exclamação Cuba aí que você vai ver eu explicando razoavelmente porque eu saí de lá. Não posso dar detalhes finais ainda, mas pode ser que eu dê detalhes finais depois, tá? Tá com câncer? Não. BRTT e Caju crucificaram o Hydra por causa de uma montagem que eles compartilharam no Twitter. Aham, tá, ok. Faz SMR. Pronto. Mata careca, kkk. Você é gay? Eu era até ver sua mãe pelada. Por que Pedro II é o maior líder do Brasil? Ah, não. Essa pergunta aí, cara, eu já respondi. Né? Não. Bateria no Jovirone? Não. É mais fácil ele bater em mim? Sério, é meio diferente na escola, sério assim? É o quê? Ok, deixa eu descer aqui, mano. Muito difícil responder tudo. Você não vai comentar sobre a treta da Riot com o Pax? Ah, eu já falei disso no meu Twitter, mano. Já sabe quem vai votar? Provavelmente a Moeda. O que você acha da monarquia na Espanha, Inglaterra, Canadá e Japão? Não tenho conhecimento sobre elas. A Cube TV não estava boa. Gente, a questão da Cube TV é que eles querem mudar algumas coisas lá que eu não concordo. Entendeu? E... enfim. Eu acho que plataformas chinesas tem que esperar um tempo. Por exemplo, quando você mexe com plataforma americana, Azul... que mané Azul? Azul nem americana era europeia, né? Desculpa, Mixer, Facebook e a Twitch dá uma credibilidade muito grande. Os contratos, por serem americanos, eles honram. Agora, quando você lida com chinês, é outra história. Talvez isso aí é uma coisa que eu vou ter que guardar na minha vida, né? Lidar com chinês é algo que você tem que tomar um pouco mais de precaução. Qual a velocidade de uma andorinha africana com carga E igual a MC ao quadrado? Nossa, cara. Olha essa outra pergunta. Você transaria com ou... Aí cita o nome de um streamer. Homem. Gente, que idade vocês têm pra fazer uma pergunta dessa? O que vocês estão rindo aí? Você pode ver que a stream tem um bom nível de pessoas perguntando as coisas interessantes quando pergunta se tomaria banho com Sassá. Olha as perguntas, gente. Foi.